Amém, irmãos. É uma Vamos lá. satisfação tê-lo conosco aqui, né? Estamos juntos aqui, reunidos na palavra do Senhor, para podermos meditar, para podermos, então, aprender da palavra. Eu digo isso porque quanto mais a gente vê a palavra, lê a palavra, né, medita na palavra, a gente sempre aprende algo novo, né? Porque a palavra de Deus, se renova, né? Por que ela se renova a cada instante? Porque o autor da palavra está vivo. Então, se fosse um livro comum, né, o autor fez, escreveu e depois morreu, é uma coisa, né? Mas o nosso autor, o autor da palavra, né, porque foi ele que inspirou os homens, né? Foram homens inspirados. Então, ele que inspirou. Então, esta palavra do autor que está vivo, ele fala ao nosso coração. Por isso que é a boca de Deus falando ao nosso coração através dessa palavra, né? Como todo dia tem um pernilongo aqui. Vim participar também. Rapaz, não, e é daquele grande. Eu falei, gente, é só começar a aula, ele vem, você acredita? É bom marcar raquete. Eu quero ver, né? Mas, meus irmãos, então, esta palavra, né, ela faz com que nós venhamos, então, nos fortalecer no Senhor. Porque quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós aprendemos e conhecemos o amor do Senhor, conhecemos esta graça. Sim. Estamos falando, então, um pouco de Davi. A aula anterior, né, que foi quarta-feira passada, nós falamos ela toda sobre um homem segundo, eu até coloquei esse slide aqui, um homem segundo o coração de Deus. Então, essa foi a nossa aula toda. Falamos da característica dele, né, das qualidades de Davi, um homem que estava sempre com o coração disposto, um homem que sabia atender à voz do Senhor. Mas, em tudo isso, ele era homem, ele não era Deus, ele era homem. Então, ele era um homem segundo o coração de Deus, é um homem que atendia à vontade de Deus, mas ele era um homem. E a palavra fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é uma verdade isso, cuide. Porque, apesar de atendermos à vontade de Deus, se nós não estivermos atentos, a gente escorrega, a gente cai, porque o adversário, ele quer tirar a bênção. E o adversário, ele não vai atrás daquele que já está caído, ele vai atrás daquele que está de pé. Aquele que já está caído já está na área dele. Agora, aquele que está de pé é o alvo dele. E o alvo dele é o quê? Tirar a bênção do coração do homem. Tirar a alegria, tirar a sua fidelidade a Deus. E ele sabe muito bem como é que ele tira isso. Ele sabe no que a pessoa é mais fraca. Ele sabe no que alguns, meus irmãos, alguns são avarentos. Então, há alguns ditados por aí, né, que fala que todo homem tem o seu valor, né, tem o seu preço, né, todo homem tem o seu preço, mas isso não podemos generalizar, né, porque os servos de Deus não são vendidos, né, mas aqueles que abrem o coração para as coisas desta vida, eles permitem, então, alguns permitem que esta luta entre no coração, que chama avareza, que é se vender pelo dinheiro, pela fama, e tantas outras coisas que derrubam, né? Consciência da carne, alguns não se controlam e acabam perdendo a bênção. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, valorizar a bênção de Deus é algo maravilhoso. É algo que não é para trazer vaidade, mas é para nos manter firmes, para nos dar cada dia uma segurança maior,
para que possamos mostrar para nós mesmos que vale a pena fazer isso, que vale a pena dizer não ao pecado, que vale a pena se preservar, que vale a pena andar no caminho reto. Às vezes, alguns andam, né, é, pé na igreja e pé no mundo, né, pé na presença de Deus e pé na presença do adversário. Isso não funciona, né? Não é isso que Deus quer, porque a queda é certa quando a pessoa faz isso. Davi tinha tudo, tudo ali fazendo a vontade de Deus. Mas Davi, como era homem e não vigiou também, ele pecou. Pecou. Agora, meus irmãos, a questão do perdão cabe a Deus, né? Se fosse para nós executarmos, né, o que é para ser perdoado, o que não é para ser perdoado, é evidente que a nossa linha, ela é um pouco até mais dura, né? A nossa maneira de ver as coisas é até mais dura. Mas o nosso coração é enganoso. Deus, ele sabe executar o juízo certo, na hora certa, no momento certo e da maneira certa. Então, às vezes, uma coisa que nós queremos que um juízo seja executado, Deus não vê desta maneira. Deus vê como uma oportunidade para transformar aquele coração. Davi não vigiou e ele fez, então, algo que desagradou. Então, começamos a falar as tribulações que Davi começou a enfrentar. Foi na aula passada, nós damos início a esta aula, né? Que faz o Senhor conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me a tua verdade, ensina-me, pois, tu és o Deus da minha salvação. A quem eu espero todo dia, lembra, Senhor, das suas misericórdias, das suas bondades, que são desde a tua eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Então, ele, quando faz esse salmo, ele estava ciente, né, do seu deslize. Meus irmãos, a vida de Davi, né, ela foi cheia de momentos difíceis também. Este rei, ele passou por momentos dolorosos, né? E então, por conta dessa malignidade das pessoas ao seu redor, né, então, como consequência, né, dos seus próprios pecados, ele enfrentou momentos que trouxeram um grande sofrimento, não só para ele, mas para a família dele também. Então, nós podemos ver que a consequência do pecado, meus irmãos, ela é enorme, é enorme. Então, antes do homem, né, colocar no seu coração a decisão de pecar contra Deus, ele precisa, então, medir a consequência, o tamanho dessa consequência, o que isso vai acontecer. Quando o homem peca, ele sai da presença de Deus, o adversário vai pular na sua vida, vai destruir o seu lar, vai destruir a sua casa, vai acabar com sua paz, com sua alegria, é a consequência. Só que o tamanho dessa consequência, a gente às vezes nem pensamos, o homem nem pensa, né? É um sofrimento. Então, Yahvé o amava por demais. E ele então, meus irmãos, não ia deixar de disciplinar. Com certeza, o amor de Deus por Davi e Yahvé é enorme, né? Mas aqui vejamos bem, Deus não ia deixar de cobrar de Davi esse deslize dele. Vamos ver, né? Então Davi conheceu como pouca a graça, o amor inefutável de Yahvé, e imortalizou os seus salmos em verdadeiro arrependimento, né? Então no salmo ele mostra: e confessarei ao Senhor as minhas transgressões, finalzinho dele, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, neste salmo, Salmo 32, ele mostra, né, que ele pecou, que ele andou no caminho errado, que ele fez coisas agradáveis ao Senhor, mas que houve arrependimento no seu coração e que Deus perdoou. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito deste momento difícil. Por causa, então,
das coisas que estavam ali acontecendo, Saul, né, perseguindo ele, então ele teve que fugir, e Saul queria de todo jeito matar Davi. Foi até falado neste momento ali, ainda jovem, Saul tenta, né, matar Davi, lança, né, ali quando Davi estava tocando, ele lança sua espada, né, o seu arcão ali, e Davi ainda consegue sair. Ele fugiu. E então ele teve que correr, sair, deixou, né? Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi e fugiu, escapou. Então ele começou a correr de Saul porque precisava, porque Saul queria matar ele por causa de ciúme, né? Ciúme, inveja, e isso motivou então a perseguição. Então, houve dias em que, não havendo mais lugar seguro em Israel, ele arriscou-se buscando acolhida entre os filisteus. Então, este foi um momento difícil para ele, porque os filisteus eram considerados inimigos dele. Ele teve que ficar no meio dele. E ele ficou ali, e a palavra fala que ele permaneceu, né, na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Então, teve que ficar ali um bom tempo ali, fugindo da presença de Saul. Porque ele achava que estando na terra dos filisteus, que eram considerados inimigos, eram inimigos, né? Ele não ia mais procurar ele ali. Então, meus irmãos, Mical, sua esposa, foi dada. Então, nesse período ali, o que eles fazem? Eles dão ali a esposa dele, né, para outro homem, quando ele estava chefiando este grupo, porque quando ele foge de Saul, ele monta ali um grupo, né, as pessoas que estavam ali, os homens que estavam em dificuldade, com dívidas, né, insatisfeitos, também foram a Davi, se tornou o chefe dele, e havia com ele mais ou menos 400 homens, né. Então, ele monta ali um exército para ele, um grupamento ali bom naquela época. O que acontece? Diante daquelas pelejas, houve um momento ali que Davi, ele faz algo que desagradou a Deus. E isso trouxe uma consequência grave. Vejamos bem, o adultério de Davi e a morte de Urias. Enquanto Joabe comandava as tropas na batalha, Davi estava à toa no palácio. Estava ali, né? Por isso que é um ditado, né? Que cabeça vazia é escritório do diabo, é verdade. Então a pessoa não pode, ela tem que se ocupar com as coisas de Deus. Davi estava à toa no palácio. Do alto da muralha, ele viu uma mulher se banhando e ele desejou. Então, Betseba, né, era a mulher de Urias, uma hitita que vivia entre os israelitas. Davi mandou, então, que a trouxessem a ela e possuiu ela, e ela, então, concebeu. Ela teve um filho, engravidou. Olha você ver a consequência. Davi ele pegou uma mulher de um homem, né, uma mulher casada. Então, ele mandou que Joabe enviasse Urias até ele e insistiu com que ele fosse para casa. A intenção de Davi era que Urias se deitasse com Betseba, né? E assim seu pecado fosse encoberto, né? Então ele falou, olha, ele vai para lá e ele vai dormir com ela e ela vai achar que é dele o filho, né? Você vê, na cabeça de Davi, no coração de Davi, na mente de Davi, já estava ali algo que era desagradável, né? Ele já estava pensando em fazer alguma coisa para encobertar o pecado que ele tinha feito. Por isso que a palavra fala que um abismo puxa outro abismo. Mas Urias recusou. Ele recusou ir para casa enquanto seus comandados estavam na guerra. Ele falou, não, eu não vou lá deixar os meus soldados. Davi, então, ele tramou, né, sua morte. O que ele fez? Ele mandou que colocasse, então, ele na frente da batalha, né, para que ele, então, pudesse
ali ser morto. E isso aconteceu, meus irmãos. Então Urias, ele foi para frente da batalha, porque a chance da pessoa ir naquele tempo ali para frente da batalha era grande demais para ela ser morta. Então aconteceu. Então esse intento de Davi foi ali concluído. Ó, então já que ele não quis ir para a casa da mulher dele para encobrir o meu pecado, ele morre lá, ele vai e morre na guerra. Meus irmãos, aos olhos humanos, parece que está tudo encoberto, né? Ah, tá tranquilo, né? Morreu, acabou. Mais um soldado que morreu. Mais um. Tá tranquilo, ninguém vai ficar sabendo disso. Meus irmãos, mas podemos, às vezes, esconder, né, do homem, mas de Deus não tem como. Além de Joabe e de outras pessoas do palácio, Yahvé também sabia dos pecados, ou seja, o Senhor Deus sabia dos pecados do rei. E o que ele faz? Ele prepara, então, ele manda um profeta chamado Natã, e ele, então, desmascara ali Davi. E além dele fazer isso, o que ele faz? Ele decreta ali uma sentença para a casa de Davi. Olha para você ver como que o negócio. O homem que era segundo o coração de Deus não vigiou. Aonde que está indo agora? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista. Então, olha, ele está falando, olha, os problemas vão nascer na sua própria casa mesmo. Vai ser outras pessoas, não, vai ser da sua própria família. E tem outra, as suas mulheres, ó, tomarei tuas mulheres à tua própria vista. Ou seja, você vai ver elas sendo tomadas, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas. Meu irmão, cumpriu desse jeito, viu? Em plena luz deste sol. Então, eu estou frisando aqui esse pedaço, porque mais lá na frente nós vamos ver que isso aconteceu claramente, nitidamente. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Meus irmãos, quando o profeta ele lança esta palavra para Davi, o rei, e ele fala, né? O profeta, ele traz ali o juízo de Deus sobre Davi. Mas, ao mesmo tempo, Davi, ele reconhece que ele errou e ele, então, pede ali, pequei contra o Senhor. Então, quer dizer, ele reconheceu que ele fez coisa errada, que não devia ter feito. Então disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, da morte ele foi poupado, mas da consequência do pecado, não. Meus irmãos, e isso é uma coisa muito séria. Por quê? Há coisas que a gente vê, né, nas pessoas, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu me converti. Estava convertido, glória a Deus, Deus perdoou. Mas a consequência dos nossos atos, elas permanecem. Então, às vezes, a gente sofre por coisas que nós cometemos lá anteriormente, e são coisas que a gente traz, às vezes, e a gente carrega ao longo dos anos. Bom, e a palavra, então, vai nos ensinando que a consequência imediata do pecado foi a morte da criança. Então, Betseba, ela engravidou, né? O marido dela morreu, o profeta foi, falou, Davi reconheceu que ele pecou contra o Senhor, Deus perdoou ele, porém, a consequência veio. Qual foi a consequência? O juízo de Deus. O juízo foi que a criança morreu. Davi,
ele não queria que a criança morresse, ele jejuou por ela, intercedeu por ela, mas Yahvé não permitiu que ela vivesse, irmãos. Porque era a maneira de Deus cobrar dele, para que ele pudesse então entender que aquilo não deveria ser feito mais. Então, meus irmãos, o verdadeiro perdão, né, o verdadeiro arrependimento é quando a pessoa coloca no coração, olha, eu errei, Deus vai perdoar, glória a Deus, mas eu não vou pecar mais. Aí sim. Agora esse negócio, eu peco e aí, tô tranquilo, Deus me perdoou. Posso pecar de novo, que amanhã, ou seja, aquele pecado vicioso, né? Eu peco, Deus me perdoa, eu peco, Deus me perdoa. Até quando o Senhor vai ter misericórdia de nós? Então, eis a questão, né? Meus irmãos, a espada na casa de Davi. Então, conforme Natan, ele tinha profetizado, né? Muitos males ocorreram na casa de Davi. Vejamos bem, muitos na casa, porque não foi isso que ele falou que, vamos lá voltar no versículo, o que o versículo fala? Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Então tá aqui, ó. Eu ponho o dedo aqui, mas não parece para você. Eis que da própria casa suscitarei o mal sobre ti. Então vamos lá. Então a espada, né? Aí o profeta agora ele pega e mostra para Davi. Então, aonde que é? O incesto de Aminon, um dos filhos. Ó, então, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, né? Ficou ali. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, ao ponto de adoecer, né? Ele ficou louco por ela, né? Louco. Pois sendo ela ainda virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Então, Aminon, ele prepara, ele fica doente e o rei vai visitar. Aí, então, aconselhado pelo seu primo Jonadab, Aminon se fez de doente, ou seja, ele armou aquilo tudo ali, que estava doente fisicamente, né? Ele estava com o coração doendo por causa dela, mas ele se fez de doente, então o rei foi visitá-lo, então ele pediu ao rei que Tamar viesse cuidar dele. Davi, então, não estava ali, não percebeu, né? Davi não percebeu. E então ele pegou e autorizou, ordenou que ela fosse. O que acontece? Aminon, ele vai e violenta ela. E depois, então, que ele possui, ele vai e expulsa ela da sua casa. E ela, então, vai, rasga suas vestes, né, de donzela, colocou o cinto sobre a cabeça e ela foi andando ali, clamando, né, com seu choro. Aí o que acontece? Ela encontra Absalão ali pelo caminho, Absalão encontra ela, ele consola, mas ele ordenou que ela calasse sobre ele, porque era irmão dele. Então, quer dizer, ele falou, fica quieta, porque isso não pode ser falado. Davi, meu irmão, se irou, Absalão se encheu de ódio. Olha, e ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então vejamos bem, Davi, ele ficou irado, mas Absalão colocou ódio no coração. Meus irmãos, o que a palavra fala? Irais, mas não pequeis. É isso que a palavra fala. Então, mas o que Absalão fez? Absalão colocou ódio. E isso é grave. Meus irmãos, isso não vem de Deus. O que acontece? Acontece que Absalão, então, ele prepara a vingança. Depois de 2 anos, convidou ali os filhos de Absalão, convidou os filhos do rei para um banquete e traiçoeiramente, mandou que os seus servos matassem seu irmão. Então, essa notícia chegou a Davi, informando que todos os seus filhos tinham sido assassinados, mas o primo que elaborara a estratégia ali para Aminon
possuir Tamar tranquilizou. Ou seja, ele estava já coliado com ele. Mas ele pega e ele traz essa notícia para ele. Não foi todos, não, né? Que morreu. Aí foi só Aminon, né? Absalão matou Aminon. Então, mais Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense, o meu senhor, que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Ou seja, desde o dia 2 anos atrás, ele já guardou o ódio no coração, e ele antes não falava nem nada, ficava só quieto, mas o ódio estava lá dentro, a raiz da amargura estava lá. Meus irmãos, isso faz o mal. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa vingança, né? Absalão, então, ele fugiu e foi para Jesus e o mesmo lugar onde Davi se escondeu de Saul, e lá permaneceu por 3 anos, até que o coração do seu pai se consolou da morte de Aminon. Ou seja, Davi ficou muito triste por causa dessa situação toda. Mas Jonadab, ele fez algo ali, Absalão fez algo que entristeceu muito mais. O que a Bíblia, meus irmãos, fala sobre vingança? A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Nós não devemos procurar nos vingar, mas deixar isso nas mãos de Deus. E a vingança nem sempre é sinônimo de justiça. Isso é muito interessante. Então, o que é vingança? É dar retribuição pelos seus próprios meios, normalmente fora do sistema oficial de justiça. Não é isso que a pessoa fala? Ou fazer justiça com as próprias mãos? Não é isso? Então, isso é uma vingança. E quem procura isso, a maioria das vezes, não quer dar uma punição justa, né? Mas quer causar sofrimento, porque ela é motivada pelo ódio. Então, a pessoa ela é motivada pelo ódio. Então, é esse ódio que entrou no coração de Absalão. Foi esse ódio. Davi ficou irado, mas Absalão ficou com ódio. E isso, então, gerou uma raiz de amargura. Nós temos exemplo na Bíblia mesmo, sobre Sansão. Sansão brigou com os homens, né, no seu casamento, e ele decidiu vingar-se. E ele fez o quê? Destruiu plantações e matando muita gente. Lá em Juízes 15, de 7 a 8 dias, Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Olha a vingança. Ele os atacou sem dó, nem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Então, o que ele fez? Colocou ódio também, ele fez uma vingança, e ele foi lá e fez com as próprias mãos. Né? Não deixou o Senhor fazer. E ele achou que estava fazendo justiça, mas na sua ira, ele foi muito além, mas muito além, muito além. E é assim. Então a vingança também pode ser dirigida contra uma pessoa errada. Os filisteus, Sansão causou confusão, os filisteus, depois que Sansão causou confusão, vingaram-se na sua esposa e no seu sogro, que não tinha culpa. Eles não tinham culpa disso. Então, o que ele foi? Então, foi a vingança. Então, a vingança, às vezes, em vez de ir na pessoa, ela vai em outra pessoa, atinge outras pessoas. Então, o que a palavra fala? Juízes 15:6. E os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhe, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo.
Então, os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então, eles foram, queimaram a mulher e seu pai. Eles tinham culpa disso? Não tinham, né? Quem estava no caso ali era Sansão, mas eles foram e fizeram. Então, foi uma vingança, que a palavra fala que os filisteus, eles vingaram, né? Quem fez isso? Então, responderam, foi Sansão. Então, por sua mulher, eles foram e fizeram este mal. Então, você vê. Então, como nós, meus irmãos, nós vamos vencer o desejo de vingança? Como vencer o desejo de vingança? Podemos vencer o desejo de vingança com a ajuda do amor de Deus. Então, todas as pessoas refletem um pouco da imagem de Deus. Todas, todas. Gênesis fala, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando nós então amamos o nosso próximo, meus irmãos, nós ficamos sem vontade de nos vingar dele. Por quê? Do amor brota o perdão. É uma verdade. Então, quando a palavra fala que nós devemos amar o nosso próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, quando isso é verdadeiro, meus irmãos, brota o perdão. Quando a pessoa faz um mal para você, você perdoa. Você perdoa e deixa Deus fazer a justiça. É assim que aprendemos. A palavra nos mostra, irmãos, que em Colossenses 3,13, Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Bem claro, né? Levítico 19:18 nos mostra também: não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Muito claro, não procurem vingança nem guardem rancor. Né? Então, eu sou o Senhor. Então, é Ele que vai fazer isso. Em Romanos também nós temos algo bem claro. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muito claro, né? Mas, meus irmãos, a palavra fala sobre o vingador da vítima. O que é o vingador da vítima? Então, no Velho Testamento, nós temos o vingador da vítima. Era uma pessoa que devia executar a sentença contra, né, quem tivesse cometido um assassinato. Isso existia lá no passado. Números 35:19. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Era um parente próximo da vítima, né? Que tinha também o dever de tomar conta da sua família. Isso era o normal ter acontecido. Então, ter um vingador da vítima era normal nas culturas às voltas de Israel. Mas muitas das vezes a vingança acabava em lutas ali entre famílias, né? Então isso nunca tinha fim, nunca terminava, né? E a lei que Deus deu a Moisés servia para impedir que isso acontecesse. E também refrear isso, os impulsos vingativos sem base na justiça, né? E o que vem? Ó, em Números 35:12 ele vai. Eles serão, elas, a cidade, serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se
para julgamento perante a comunidade. Então, essas cidades foram criadas exatamente para dar tempo, né, ali, para que eles pudessem ter ali a sua defesa. Depois, o vingador de vítima acabou de desaparecer, né, por desaparecer da cultura israelita no tempo ali da monarquia. A vingança de Absalão contra Davi. A vingança de Absalão contra Davi. Então, agora, esse nome, meus irmãos, agora, essa história de Absalão, esse nome significa pai da paz, mas não foi isso, né? Mas foi justamente esse filho de Davi que trouxe guerra para dentro da casa. Os irmãos lembram do versículo? Nós lemos que ele falou que o profeta Natan queria suscitar ali da própria família, as lutas, as guerras, viria da própria família. E aí, tá aí. E a frieza de Absalão então mostrou como era grande o seu desejo de vingança. Por quê? Porque Absalão, ele queria de todo jeito que Davi tomasse a frente e fizesse alguma coisa, mas não, Davi não fez isso. Davi sabia muito bem o que estava acontecendo. Absalão esperou 2 anos para matar Aminon. Olha para você ver como que é a frieza do coração. 2 anos. Esperou 3 anos para voltar para Jerusalém. Mais 2 anos para que Davi o recebesse. Então, 7, né? Anos ele odiou seu pai. Durante 7 anos ele odiou seu pai por não ter feito justiça a Tamar, sua irmã, que fora violentada por Aminon. Ou seja, ele guardou isso tudo no coração e executou a vingança. Jerusalém, Absalão, né, sutilmente começou a captar, meus irmãos, ali apoio, né, para tirar Davi do trono. Então, durante 4 anos, ele usou essa estratégia. E olha para você ver que coisa. Ele começou a roubar o coração das pessoas. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Né? Então, Absalão também dizia, se eu tivesse o juiz aqui, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar. Eu faria justiça e quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Meus irmãos, isso mostra de uma pessoa falsa, né? Ele falava, você é gente boa, não precisa se encurvar não, fica aqui, vem cá, vou te dar um abraço, você é meu amigo, meu chegado, meu irmão, né? Meu camarada, meu amigo do peito, né? Isso aqui. O que Absalão estava fazendo? Absalão estava furtando o coração daquele povo que estava ali com Davi. E aí, a intenção dele é roubar o reinado do seu pai. Tirar o pai do trono. Olha a consequência do pecado lá atrás, porque Davi olhou para Batseba. Não foi isso? A consequência do pecado. Absalão agora ele vai treinar, ele vai agora querer roubar o reinado de Davi. É uma história boa para a gente ver na próxima aula, né? Agora Absalão querendo agora tomar o reinado. Ele até começa a tomar posse e é até aclamado rei em Hebron.
Mas na próxima aula nós vamos nos detalhar um pouco mais a respeito desse período do reinado de Absalão e de Davi e as suas consequências. Amém? Fica essa aula para nós hoje. Amém, né? Deu para os irmãos entender? Deu para compreender um pouquinho? Amém. Amém. Então tá, hoje eu vou pedir para o irmão Isamar fazer uma oração então, né? Mas, Al, você queria comentar alguma coisa aí? Desculpa aí. Não, é só que o Davi, quando ele peca, né? Ele esconde o pecado dele, né? Isso. E aí ele usa uma premissa, né? Alguém tem que morrer pelo pecado, né? Não, Mas não era o Uri que deveria morrer, né? Era ele, né? era ele. Então, entre ele e o filho, morre um gentio, né? Que coisa. Aí ele mata, ele fica calado, né? Por isso que ele fala, enquanto eu calei, meus ossos envelheceram, né? É por isso, aí quando Natan vem e confronta ele, o quê? Ele reconhece. Aí ele compõe esse salmo bem-aventurado do homem. Não, aí Natan fala, olha, os seus pecados foram perdoados, né? Perdoados, Apesar da espada não vai à sua cara, os pecados foram perdoados. O interessante aí é que Paulo, ele usa lá em Romanos 32, o Salmo 32, em Romanos 4, quando ele fala sobre a justificação. Abraão foi justificado sem sacrifício mosaico, e que Davi também foi justificado sem o sacrifício mosaico. Porque o profeta falou, Deus perdoa os seus pecados. Que Deus não fala para Davi que ele tinha lá para sacrifício, matar um cordeiro. Não. O perdoado dele foi o quê? Perdoado. Porque então houve o arrependimento sincero, Deus então deu arrependimento. Então por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu o perdão de Deus, independente de sacrifício, independente de oferta, porque não é o animal que dá o sacrifício, que dá o perdão. Quem dá perdão é Deus, né? Rapaz, então, que isso, então, por isso que Paulo vai fazer pouco essa argumentação, né? Que nenhum israelita foi justificado pelo sacrifício. Nós fomos justificados, nós fomos perdoados pelo perdão. Porque se podia matar cordeiro, mas se Deus não perdoou, não era o sangue do cordeiro que ia perdoar, né? Perdoar. Mas Davi entende isso, né? Que o perdão veio direto de Deus, sem... mesmo, porque não fez sacrifício nenhum, não fez oferta nenhuma. Não fez sacrifício nenhum, entende? Ele entende isso, entende? Aí por isso que ele fala, no Salmo 51, né? Sacrifício não quiseste, mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. Então, bom, e assim como nós hoje, né? Não tem mais ritualismo, não tem mais sacrifício, mas o que já foi feito, a gente aceita. Nós pedimos perdão e aceitamos o perdão que Deus nos concede, né? Muito boa observação, né? Então, gostei demais. Um minuto você falou, valeu pela aula toda. Não, é porque sabe o que é muito bom. Eu já vi vários pregadores enfatizam o pecado de Davi, que Davi pecou. Muito bem, o autor está seguindo essa mesma lição aí, né? E que as consequências veio, mas também o principal aqui, que pelo arrependimento sincero dele, houve o quê? O perdão. Houve perdão, né? É isso mesmo. Muito e bom. Aí, a coisa é tão profunda, Éder, né? Quando eu comento isso dentro de sala de aula, Jesus é descendente de Betseba. Entende? Quer dizer, quando Deus perdoou, acabou,
o casamento foi legalizado, né? Veio um rei temporal e veio um rei eterno, que é um Que era rei descendência. temporado, que foi Salomão, e veio um rei eterno que foi descendente de Betseba, né? Então você vê a grandeza, a extensão do perdão de Deus, né? É mesmo, né? Porque assim, se for olhar para os olhos humanos, peraí, fruto do pecado aí, Então Deus não é. Tanto não é? puniria Davi como puniria ela também, né? Não, vou usar esse povo, não. Esse povo tá tudo estragado. Mas Paulo entende isso, entende? Então ele entende que quando o perdão é a maior dádiva aqui. Por isso que Davi fala, bem-aventurado o homem cujos pecados foram perdoados. Né? Tá bom, Muito bom. Isamar, ora por nós aí, filho. Amém, Nós pecadores. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo aqui agora. Te agradecemos pela vida do irmão Éder, que se dedicou para trazer esse estudo para a gente. Amém, o Senhor continue abençoando a vida dele, e todo o seu dedicar a essa palavra tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Amém. Também te agradecemos pelo amor do Senhor por nós, por esse perdão, que é tão grande que a gente tem dificuldade de entender, Senhor. Que o Senhor não traz uma luz sobre nós, às vezes a gente não entende o seu amor, o seu perdão para conosco. Sim. Mas uma coisa a gente entende, que esse perdão vem do Senhor. Amém. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos porque o Senhor nos ama. Obrigado. E glória a Deus. Pelo que o Senhor fez ali na vida de Davi, né, a expressão do seu amor por ele, o arrependimento dele. Sim. Né, nós vemos aí a grandeza do nosso Deus e do seu amor. Muito obrigado, Deus. Nós realmente, cada dia que passa, percebemos que nós dependemos do Senhor. Amém. Muito obrigado, abençoa cada irmão que esteve aí hoje no estudo, os que não puderam. Né? Eu agradeço pelo convite que o Álvaro me fez de participar aqui, tem participado, tem sido muito bom. Amém. Continua abençoando a vida dos irmãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe também os irmãos aí, viu? Amém. Uma boa noite. Boa noite, Ed. Obrigado. Amém. Boa noite. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado, Zamar. Deus abençoe aí, viu? Amém. Amém. Até quarta. Até quarta.